Você já sentiu fome de verdade? Não essa vontade de beliscar algo no fim da tarde. Eu falo da fome que faz o corpo tremer, o juízo desaparecer e o chão perder o sentido. A fome que transforma a dignidade em moeda de troca e o orgulho em pó. Aquela que, quando bate, faz você olhar para um pedaço de barro e pensar: será que dá para comer? Pois na Idade Média essa era a realidade de quem nascia longe dos castelos e perto da lama. Se você chegou até aqui, respira fundo e se segura, porque o que eu vou te contar agora não é invenção. É parte de uma história que foi apagada, engolida pelo tempo, esquecida entre as linhas dos grandes livros, mas ainda pulsa, nas sombras. Se inscreve no canal e deixa seu like se quiser continuar cruzando comigo essas portas fechadas da história. Aqui, o que a gente serve não é alimento, é verdade. Hoje, você vai entender o que o povo medieval colocava na boca quando a fome era mais forte que o medo. E por que muitos dos sabores que você conhece, sim, até os mais sofisticados, nasceram de pura necessidade. Vai ver como o desespero cozinha pratos que nenhum chefe ousaria repetir. E no fim, talvez, passe a olhar diferente para aquilo que te serve consolo hoje. Porque o que eles comiam pode estar mais próximo do seu prato do que você imagina. Imagine uma manhã cinzenta em algum vilarejo esquecido da Europa do século XIII. Nevoeiro baixo, lama até a canela. Nenhum cheiro de pão, nenhum som de panela. Só silêncio e estômagos vazios. Não havia padarias, supermercados ou sequer fogões. Apenas pedras aquecidas no fogo e caldeirões manchados de ferrugem. Nesse cenário, crianças esfregavam o chão em busca de raízes, adultos mordiam cascas de árvore e idosos raspavam o limo das pedras com unhas curtas e sujas. A tal sopa da alma era feita com tudo o que a alma não suportava: água turva, folhas amargas, lascas de madeira torrada e um punhado de esperança moída junto. A fumaça que saía das barracas improvisadas tinha cheiro de fumaça só, porque ali, onde o gosto já tinha sido esquecido, tudo era textura. Pastoso, arenoso, fibroso. Engolir era mais um ato de coragem do que de prazer, e ninguém reclamava. Porque reclamar era perigoso. Quem mostrava fraqueza virava alvo. Quem chorava virava fardo. As mães ensinavam seus filhos a mastigar o que houvesse e engolir o medo junto. Os dentes quebravam, a gengiva sangrava, mas ninguém parava. Porque entre comer o que não era comida e morrer sem ter comido nada, a escolha era cruel, mas clara. Havia um costume sombrio em tempos de colheita fracassada. Os camponeses recolhiam barro seco e misturavam com farinha de ossos. Formavam bolinhos duros, assavam no fogo fraco e comiam como se fosse pão. Esses pedaços de desespero arranhavam a garganta e prendiam no estômago como pedra. Mas alimentavam uma mentira essencial, a de que ainda havia controle sobre o próprio destino. E quando o inverno chegava, a tragédia era anunciada. A neve escondia tudo, inclusive os corpos. E com os corpos escondidos vinham as histórias. Algumas pessoas diziam que os mais velhos desapareciam para alimentar os mais jovens. Outras juravam ter visto sopas fervendo com ossos que pareciam humanos demais. A fome não fazia perguntas, só exigia respostas silenciosas. A virada mais cruel era perceber que o gosto desaparecia com o tempo. A língua se acostumava ao amargo, ao podre, ao estranho. E um dia, o menino que tinha chorado ao comer casca de cebola sorria ao encontrar um pedaço de toucinho esquecido no chão. O corpo cedia, a mente se adaptava, e o que antes causava náusea virava nostalgia, porque o estômago é cruel, mas é um mestre eficiente. Talvez a pergunta certa não seja como eles comiam isso, mas sim, e se fosse você? Sem luz, sem teto, sem comida, sem ajuda. Quanto tempo até você também mastigar terra com sal? Até olhar para um rato morto e pensar que aquilo podia te manter vivo por mais um dia? A verdade é que, diante da fome real, todos temos um preço. E na Idade Média, esse preço era pago com o que se colocava na boca. Imagine o cheiro, não de comida fresca, mas de carniça, de pele rasgada pelo tempo e carne que não deveria estar ali.
Nas aldeias mais isoladas da Idade Média, quando os animais sumiam, os campos secavam e o frio congelava até os ossos. Só restava um tipo de carne, a dos malditos. Aqueles que não tinham voz, nem dono, nem nome. Quando a fome apertava de verdade, o mundo deixava de ser moral e virava instinto. Cavalos mortos, cachorros estrangulados, ratos apanhados com armadilhas de lascas e corda. Tudo era comida, tudo era salvação e tudo era silêncio. Ninguém perguntava de onde vinha, porque perguntar significava saber. E saber destruía o pouco de humanidade que ainda restava. As barrigas roncavam mais alto que qualquer ética, e o estômago faminto é um juiz implacável. Os relatos sussurrados nos cantos falavam de carnes roubadas dos cemitérios. Sim, túmulos recém-fechados abertos na calada da noite. Corpos ainda mornos levados para dentro de casas escuras, onde o medo se misturava ao óleo fervente. Cortes precisos, silenciosos. A carne era fervida, temperada com alho e rezas, e depois servida. O prato era escuro, espesso, mas aquecia a alma de quem já não tinha nada. E antes que você ache isso impossível, lembre-se, naquela época, a morte era cotidiana. A peste negra, a guerra, a peste outra vez. Corpos em valas, corpos nas estradas, corpos jogados pelas janelas dos hospitais. Era carne, e a fome não esperava bênção. Um pedaço de coxa, uma costela de criança, um braço já rígido. A vida seguia, mesmo que com gosto de pecado entre os dentes. A igreja, ao descobrir certas práticas, ameaçou com o inferno, mas o povo já vivia nele. Que castigo seria pior do que enterrar o filho pela manhã e não ter o que dar ao irmão mais novo à noite? Para muitos, o inferno não era espiritual, era físico. Era a dor do estômago vazio, a cabeça zonza, a visão turva, e naquele estado, qualquer coisa que se mastiga se justifica. Em alguns lugares, surgiram lendas de aldeões que viviam como lobos, não por escolha, mas porque a carne humana viciava. Dizia-se que depois de comer uma vez, não se conseguia parar, que a fome mudava, que o corpo começava a desejar apenas aquilo, e que a alma se perdia. Muitos desses homens sumiram nas florestas. Outros foram queimados. Outros enterrados vivos. Mas a maioria simplesmente continuou vivendo, sentando à mesa com os vizinhos, repartindo pães que pareciam normais e sorrindo com dentes amarelos demais. Porque a verdade é que o horror não tem rosto. E na Idade Média, o terror não usava máscara. Ele vinha servido em tigelas de barro, com um fio de gordura e um olhar desviando. Você consegue imaginar o cheiro da carne queimando no fundo da panela, enquanto crianças assistem em silêncio? O ranger da faca passando pelas articulações, o vapor subindo, o tremor da mão ao primeiro pedaço. Tudo isso acontecendo em cabanas fechadas, atrás de portas trancadas. E no dia seguinte, tudo parece igual. A rotina continua. Mas o gosto nunca mais sai da boca. A carne dos malditos não era uma escolha. Era a última alternativa antes do nada. E quando não há mais regras, o que se coloca na boca passa a dizer muito sobre o que resta da alma. Comer para sobreviver, engolir para não desaparecer. E no fim, viver com o peso de ter vivido. Nas cidades maiores, havia algo que parecia esperança. As feiras. Barracas coloridas, tambores tocando, vozes que se misturavam num coro caótico. Para quem passava rápido, parecia vida, mas bastava se aproximar, e o cheiro contava outra história. A fumaça das grelhas, a gordura fervendo, o sangue escorrendo pelas tábuas. Um perfume de carne velha, suor, vômito e mofo que abraçava o ar e não soltava mais. A feira era o coração das vilas, mas um coração doente, pulsando febre e desespero. As bancas improvisadas exibiam carnes que já não tinham cor, vísceras de porco penduradas como colares, corações de carneiro batendo ainda quentes, e um prato famoso entre os pobres, pulmões recheados com cebola crua e cobertos de gordura rançosa. Comiam com as mãos, com pressa, com os olhos vazios.
Os vendedores gritavam promessas: mais barato que pão, feito na hora, comida dos reis. Mas ninguém acreditava. E mesmo assim, compravam. Porque ali, o paladar era irrelevante. O importante era mastigar, enganar o corpo por mais algumas horas. Havia bolinhos de sangue coagulado, olhos de peixe servidos com mel, patas de galinha fritas em óleo sujo. E tudo isso com moscas dançando por cima como se fosse parte da receita. As crianças corriam entre as bancas, lambendo os dedos sujos de caldo grosso. Os velhos se sentavam em barris quebrados, mordendo costelas secas com gengivas frágeis. Havia riso sim, mas era um riso torto, cansado, mais parecido com soluço. Um tipo de alegria que só aparece quando a desgraça se torna normal. Ali, entre o barulho dos mercadores e o cheiro da morte fermentada, a vida acontecia. Ou pelo menos fingia acontecer. Em um canto escondido, um homem vendia empadas especiais. Ninguém sabia o que havia dentro, mas diziam que alimentavam por mais tempo. Outros diziam que davam sonhos estranhos. Alguns afirmavam que sumia gente na vila toda vez que ele aparecia. Mas a fila era sempre longa. Porque na Idade Média, a verdade era um luxo. E o que matava a fome era bem-vindo, mesmo que matasse por dentro também. Entre os grãos havia larvas. Nos queijos, vermes dançavam em festa. No vinho, insetos flutuavam. Mas ninguém jogava fora. Era proteína. Era parte da experiência. Era o preço da sobrevivência. E enquanto isso, os ricos observavam de longe. Alguns com nojo, outros com desejo. Porque a feira era o retrato mais honesto da condição humana. Bela de longe, apodrecida por dentro. Um viajante escreveu certa vez: andar por uma feira medieval é como atravessar o ventre do mundo. Quente, escuro, confuso. Tudo o que é vivo e morto se encontra ali. E talvez ele estivesse certo. A feira não vendia só comida. Vendia delírios. Vendia a ilusão de que a fome podia ser vencida com vísceras e ossos. Vendia um suspiro de alívio em meio ao apodrecimento diário da existência. Um dos pratos mais buscados era a sopa de cabeça de peixe, servida com dentes e tudo. Era barata, era quente, era fácil de engolir. E quem comia dizia que sentia algo a mais. Não se sabia se era proteína, espírito ou apenas alucinação. Mas funcionava. Por isso voltavam. Sempre voltavam. A fome é um ciclo. E as feiras medievais eram o seu templo. As moscas, os gritos, os caldos fervendo, os pés pisando lama e sangue, os dentes rasgando carne crua, tudo era parte do espetáculo. E para quem cresceu ali, aquilo não era nojento. Era lar. Era normal. Era, de certo modo, sagrado. Porque onde há caos, nasce cultura. E os sabores mais obscuros da história não vieram de banquetes reais, mas dos becos úmidos onde o povo mastigava o impossível. E mesmo hoje, quando você vai ao mercado, quando escolhe um prato no delivery, quando reclama do tempero, talvez esteja esquecendo que muitos já comeram o indizível para que você pudesse escolher. A feira medieval não morreu. Ela vive, silenciosa, nos porões da nossa herança, e nos lembra que o paladar humano é mais sombrio do que parece. Enquanto o povo mastigava barro e vísceras nas feiras, os castelos acendiam tochas para banquetes que fariam o próprio apetite recuar. A fome ali era diferente. Não era por sustento, era por poder, por ostentação, por escárnio. Os salões imensos, com tapeçarias pesadas e candelabros acesos, abrigavam mesas tão fartas quanto desumanas. E o que era servido nelas dizia mais sobre a podridão da alma do que sobre o gosto. O espetáculo começava com silêncio. Nobres sentados, copos erguidos, criados em fila com bandejas douradas. E então surgia o prato principal, um cisne morto, cozido, recheado com vísceras de outras aves e reencapado com sua própria pele, como se estivesse vivo. Os convidados aplaudiam. Alguns choravam de emoção. Era arte, era técnica. Era um cadáver decorado. A comida era viva de outra forma. Corpos recheados de corpos, leitões abertos com codornas dentro, codornas recheadas com rãs, rãs recheadas com ostras. Um empilhamento de ego.
E quanto mais nojento o prato, mais nobre o status. O que o povo descartava nas ruas, os reis engoliam com vinho doce e risadas longas, como se zombassem da própria decadência. Havia sobremesas feitas com sangue e leite coalhado, servidas em taças esculpidas com marfim roubado. Os criados provavam antes, não por respeito, mas por segurança. Envenenamentos eram comuns, mas ninguém recuava. Comer era um jogo de poder. E morrer à mesa era melhor do que morrer sem ter comido nada. Aquilo não era um jantar. Era uma guerra silenciosa, entre facas, copos e intenções escondidas. As conversas giravam entre caçadas, castigos e traições. Enquanto se mastigava o coração de um cervo, contava-se a história de um servo enforcado. Enquanto se lambia o molho de uma enguia, alguém sussurrava sobre uma esposa morta a facadas. O sangue no prato era reflexo do sangue nas histórias. E o riso não vinha da alegria, vinha da certeza de que ali a fome era uma escolha. O mais cruel era ver a comida sendo jogada fora. Metade dos pratos nem era tocada. O que interessava não era o sabor, era a imagem. Era ver os outros olhando. Era afirmar: eu posso. E enquanto os criados limpavam os restos com panos velhos, lá fora, crianças olhavam pelas frestas das janelas com olhos fundos e bocas abertas. O perfume da carne os fazia chorar. Mas os nobres não viam, ou fingiam não ver. Afinal, a fome dos outros era um espetáculo distante. E assim seguiam os banquetes. Entre taças derrubadas, risos bêbados, quedas de cadeiras e vômitos discretos nos cantos. Quando o corpo não aguentava mais, bastava colocar 2 dedos na garganta e recomeçar. O ciclo da gula era infinito, e cada refeição era um abuso a mais. Nos arquivos esquecidos da realeza, há descrições de banquetes que duraram dias, com músicos desmaiando de fome enquanto tocavam, com anões servindo iguarias montados em porcos, com criadas nuas segurando travessas de sobremesa. Nada era sagrado, tudo era permitido. Era o luxo virando loucura. Era o castelo se tornando caverna, uma caverna dourada. E o mais irônico, muitos desses nobres morriam de doenças do intestino. Gotas, infecções, envenenamentos internos. Engasgavam com penas, com ossos, com o próprio ego. A morte ali era um convidado invisível e sempre faminto. Talvez por isso, no fim, nem os mais ricos conseguiam escapar da verdade que todos dividiam. A comida nunca foi só alimento. Foi máscara. E toda máscara, um dia apodrece. Nem todo alimento medieval era feito para matar a fome. Alguns eram criados para alimentar algo mais sombrio, o desejo. Em becos escondidos, criptas abafadas e cavernas iluminadas por velas tortas, existiam banquetes que não eram públicos, mas pulsavam de mistério e perversão. Era comida para os sentidos. Comida que despertava vícios, visões e impulsos. E quem comia, nem sempre voltava o mesmo. Esses encontros secretos reuniam cavaleiros caídos, curandeiras renegadas, alquimistas sem pátria e senhores endividados com a própria alma. Tudo começava com silêncio. Ninguém dizia nomes, apenas provavam. Sapos tostados em brasas, cobertos com ervas que provocavam tremores, cogumelos fervidos em vinhos escuros que deixavam os olhos revirando de prazer e terror, corações de corvo, ainda mornos, servidos com mel de origens duvidosas. Cada mordida era um ritual, cada gole, uma descida mais profunda na própria escuridão. Havia quem chorasse, quem gritasse, quem vomitasse e pedisse mais. A comida não era boa, era intensa, era maldita, e havia um pacto implícito. Ninguém saía dali limpo, nem por dentro, nem por fora. O sabor não era doce, nem salgado. Era pecado puro, dissolvido em sangue e fumaça. Em uma dessas cerimônias, um prato específico era oferecido como a carne da revelação, um pedaço macio, pálido, cortado em tiras finas. Dizia-se que vinha de um ser que não era totalmente humano, que tinha sido gerado por bruxaria. Quem comia via rostos no teto, ouvia vozes na própria língua. Alguns enlouqueciam,
Outros sorriam, como se tivessem reencontrado algo que haviam perdido. A fronteira entre realidade e delírio se desfazia em cada mastigada. Não era sobre saciar o corpo, era sobre tocar o intocável. Os olhos fechavam, a pele suava, a mente flutuava. E então, o silêncio. Um silêncio denso, quase palpável, como se o tempo tivesse parado. E nesse momento, quem ainda conseguia falar murmurava uma única palavra. Mais. Era o vício. Não pelo prato, mas pelo abismo que ele abria dentro de cada um. Entre esses participantes havia nobres em segredo, padres renegados, mulheres que fugiram de conventos, soldados marcados pela guerra, todos unidos pela mesma fome, a de sentir algo real, algo que ultrapassasse a carne e tocasse a alma, mesmo que queimasse, mesmo que corrompesse, porque depois de viver tanto no escuro, qualquer luz, mesmo profana, parecia bem-vinda. Mas o preço era alto. Muitos voltavam desses rituais com olhos diferentes. Alguns se recusavam a comer qualquer outra coisa. Outros sumiam nas florestas. Alguns eram encontrados mortos, com a língua preta e o estômago vazio. Diziam que o corpo rejeitava qualquer alimento comum, que depois de provar o gosto do pecado, a fome mudava para sempre, e o mundo perdia o sabor. Relatos secretos, escondidos em cartas de inquisidores, descrevem orgias alimentares em que comida, sangue e prazer se misturavam até não haver mais diferença. Havia quem bebesse gordura humana derretida, quem comesse páginas de manuscritos antigos com caldo de ervas venenosas. Era a gastronomia da insanidade, um cardápio de vontades perdidas, uma cozinha onde o ingrediente principal era a própria alma. E quando o sol nascia, os que sobreviveram saíam em silêncio, os lábios ainda manchados, o cheiro impregnado nas roupas, mas com uma certeza no coração: o pecado tem gosto, e é um gosto que nunca mais desaparece. Não havia brinquedos, não havia histórias para dormir, havia fome. Na Idade Média, ser criança era nascer velho, era acordar com o estômago vazio, correr atrás de ratos, disputar migalhas no chão e aprender a engolir o nojo antes mesmo de aprender a falar. Não havia colo, só cansaço. Não havia açúcar, só a poeira do caminho. E o que havia no prato quase nunca era alimento. Nos becos das vilas, as crianças se tornavam caçadoras. Com paus, pedras ou pedaços de metal enferrujado, elas matavam o que encontravam: ratos, pombos, lagartos. Tudo ia para o espeto. O fogo era fraco, improvisado. E o tempero? A fumaça que queimava os olhos e deixava a carne com gosto de sobrevivência. Era assim que se lanchava. Era assim que se crescia. Os adultos não ensinavam receitas. Ensinavam silêncio. Não se chorava por comida. Não se reclamava do gosto. Se engolia, mesmo com vermes se debatendo na língua. Porque cuspir significava perder. E perder podia significar a morte. Os irmãos mais novos só comiam quando os mais velhos deixavam. E os órfãos comiam sozinhos, em silêncio, com os olhos sempre atentos aos passos pesados dos soldados ou dos cães. Uma velha crônica conta que, certa vez, um menino foi apedrejado por roubar a metade de uma cebola podre. Outra descreve um grupo de garotos que matou um porco doente e comeu até os ossos. Depois passaram 3 dias delirando de febre, lambendo as paredes da igreja. Não havia hospitais, não havia misericórdia. A infância era um campo de guerra com estômagos famintos e mãos feridas. A virada cruel vinha quando o costume virava prazer. Quando um garoto sorria ao encontrar uma casca de pão embolorada. Quando uma menina dançava por ter conseguido um balde de água suja com couve flutuando. O corpo se adaptava. A mente se endurecia. E cedo demais, aquelas crianças deixavam de ser humanas. Viravam feras pequenas com olhos escuros e bocas sempre abertas. Algumas mães tentavam criar bolos de lama com folhas secas e raspas de raízes. Elas moldavam com as mãos sujas, assavam em pedras e ofereciam como se fosse ouro. Os filhos comiam sorrindo, não pelo sabor, mas pelo gesto, porque às vezes um gesto dói mais do que a fome. Saber que a mãe tentou, saber que não havia mais nada,
saber e continuar vivendo. Em tavernas, era comum ver crianças dormindo debaixo das mesas. O cheiro da comida verdadeira as deixava inquietas. Sonhavam com sopas grossas, carnes macias, doces brilhantes. Mas acordavam com pontapés e restos no chão. E os restos viravam banquete. Os ossos lambidos, os grãos mastigados pela metade, as crostas endurecidas. Era ali, no desprezo alheio, que elas encontravam o sabor do dia. Nos mosteiros, monges ofereciam papas frias e pão duro a pequenos órfãos. Mas antes exigiam orações, trabalho, silêncio. Para comer, era preciso calar. Para não morrer, era preciso servir. Muitos aprendiam cedo que a comida vinha com preço, e que, às vezes, o preço era perder a própria infância. Comer com medo, comer com pressa, comer para esquecer. E quando cresciam, já não sabiam comer com alegria. Cada mordida era defesa, cada engolir um ato de guerra. Os adultos formados nessa fome eram os que criariam as próximas crianças. E assim o ciclo seguia. A infância devorava tudo, até a própria luz. Nem todo veneno vem em frasco. Alguns são servidos em bandejas, cobertos com molhos aromáticos e sorrisos falsos. Na Idade Média, os cozinheiros eram muito mais que meros preparadores de alimentos. Eram mestres do destino, guardiões do segredo, e muitas vezes executores silenciosos. Em uma época em que a política se resolvia entre goles e mordidas, quem comandava a cozinha muitas vezes decidia quem viveria até o amanhecer. Eles não usavam espadas nem selos reais, mas dominavam uma arma ainda mais eficiente, o paladar. Sabiam como esconder cicuta em uma torta de frutas, como dissolver mercúrio em um caldo de caça, como disfarçar o gosto amargo da morte com mel de abelha negra. Ninguém desconfiava de um prato bonito, ninguém suspeitava do cheiro gostoso. E por isso, todos confiavam. Até demais. Existem relatos de reis que tombaram na própria mesa, de damas que caíram duras ao levantar a taça, de generais que saíram rindo do banquete e tombaram 3 passos depois. Tudo obra de mãos invisíveis, mãos que cozinhavam com precisão cirúrgica, com frieza absoluta. Não era raiva, era missão. A comida virava sentença, e o cozinheiro, executor aplaudido em silêncio. Em muitos castelos, os chefes eram escolhidos a dedo, treinados desde crianças, juramentados em segredo, e em tempos de guerra, o maior medo de um rei não era o inimigo com espada, era o servo com sopa. Bastava um deslize, um gole, uma mordida. A confiança era frágil, a lealdade comprada, e o estômago vulnerável como nunca. A virada emocional vem quando se percebe que alguns cozinhavam não por ordem, mas por justiça. Servas envenenadas que sobreviviam e voltavam anos depois, disfarçadas, misturando vingança com farinha. Filhos de camponeses massacrados, infiltrados nas cozinhas dos nobres, servindo o mesmo sangue que seus pais derramaram. A colher virava espada, o tempero, punição. Em cidades maiores, havia rumores de tavernas onde ninguém saía vivo. Locais que pareciam acolhedores, com luz baixa, cheiro de carne assada, pão fresco. Mas os que comiam ali simplesmente desapareciam. Alguns diziam que eram cozidos, outros que serviam de ingredientes. Ninguém provava, mas o medo pairava. Porque todo prato tem um preço, e nem sempre é o que está escrito no menu. Os cozinheiros da morte sabiam esperar. Podiam servir por meses, anos, até o momento certo. Um jantar em homenagem à paz, um casamento nobre, uma negociação importante. E então, o silêncio. O corpo que tomba. A respiração que para. Os olhares que se cruzam, em choque. E o cozinheiro, sereno, lavando as mãos como se tivesse apenas limpado farinha. Para muitos, eram monstros. Para outros, heróis silenciosos. Mas todos sabiam, por trás de cada grande banquete, havia sempre a sombra de uma intenção escondida. E que muitas vezes, quem matava, também salvava. Afinal, um prato envenenado poderia evitar uma guerra. Um rei morto poderia poupar 1000 camponeses.
A moral se dissolvia no caldeirão. E é por isso que até hoje dizemos cozinhar com amor. Porque sabemos, no fundo sabemos, que quando se cozinha com ódio, o mundo treme. O alimento entra pela boca, mas atinge a alma. E quem serve comida pode servir também a morte. Em meio a tanta fome, pecado e perversão, existia um outro tipo de mesa. Uma mesa fria, silenciosa, coberta por toalhas brancas e pão duro. Ali, entre monges e sombras, a comida era penitência. Não se comia para saciar, comia-se para não cair. O paladar era sufocado, o prazer negado, e a fé colocada à prova a cada colherada insossa. Nos mosteiros medievais, o alimento era tratado como inimigo disfarçado. Comer demais era gula, um dos 7 pecados mortais. Comer com prazer era se perder. Por isso, os monges jejuavam por dias, até a visão escurecer, e quando quebravam o silêncio, era apenas para orar enquanto mastigavam pedaços de pão seco, sem sal, sem fermento. O sabor era uma provocação, e precisava ser vencido. As receitas dos mosteiros eram escritas como orações invertidas. Nada de carnes, nada de gordura, nada que lembrasse abundância. Sopas feitas apenas com água, alho e folhas murchas. Bolos preparados com farinha de pedra e ervas amargas. Cada prato era um lembrete de que o corpo precisava ser domado, porque onde o corpo vence, a alma se perde. E mesmo ali, entre as muralhas sagradas, o desejo rondava. Um pote de mel escondido, uma fruta proibida deixada no altar. Um jovem monge lambendo os dedos depois de comer um pedaço de queijo envelhecido. O pecado era sutil. E talvez por isso, ainda mais perigoso. A comida, mesmo a mais simples, ainda podia despertar a besta adormecida dentro de cada um. Havia uma sala nos fundos dos monastérios, chamada de Cela do Jejum. Era para os que cederam. Ali, monges que comeram em segredo eram trancados com apenas um pouco de água e pão embolorado. Ficavam ali por dias, rezando, tremendo, se arrependendo. Jejuar até sentir Deus, ou delirar. Até confundir fé com febre, e sair dali com o corpo mais leve e a culpa mais pesada. A virada dramática vinha quando o próprio jejum virava vício. Alguns monges começaram a competir. Quem jejuava mais, quem comia menos, quem suportava a dor com mais santidade. Um morreu após 21 dias sem tocar alimento. Outro dizia ouvir a voz de anjos ao beber apenas caldos de musgo. A fronteira entre santidade e loucura se dissolvia, uma colherada de cada vez. E mesmo entre santos havia hipócritas. Alguns escondiam pedaços de carne em livros falsos. Outros pagavam servos para trazer iguarias durante a noite. O pecado, às vezes, vinha com capa preta e cruz no peito. A gula se disfarçava de jejum público e explodia em banquetes secretos. Era uma guerra entre o que se mostrava e o que se engolia em segredo. Para o povo, os monges eram exemplos. Mas a verdade era mais sombria. Comer, mesmo ali, ainda era política, desejo, poder. E o alimento, mesmo o mais simples, ainda decidia quem era puro e quem apenas fingia ser. A comida, mesmo insossa, ainda ardia na consciência. E assim, comer virou penitência. Um ato de fé, um ritual de dor. E uma tentativa desesperada de domar o desejo que habita em todos nós. Porque, na essência, ninguém escapa. Todos têm fome. Mas o que você faz com ela revela quem você realmente é. Nos cantos esquecidos das cidades, entre os sinos das igrejas e os gritos abafados das ruas, havia construções onde ninguém queria entrar. Eram chamadas de hospitais, mas não curavam. Ali, os loucos viviam, ou melhor, eram mantidos vivos. Mas o que recebiam não era cuidado, era contenção. E o que lhes serviam não era comida, era esquecimento em forma de caldo. As celas eram frias, as janelas pequenas e o ar carregado com o cheiro de urina, suor e sopas talhadas. 3 vezes por dia, as portas de ferro se abriam e tigelas eram empurradas para dentro. Eram caldos espessos, feitos com ossos velhos, legumes podres e restos de cozinha misturados com água suja. Não havia sal,
Não havia explicação. Havia apenas a expectativa de que aquilo mantivesse um corpo funcionando, ou pelo menos calado. Os enfermeiros, muitas vezes mais insanos que os internos, riam ao ver as reações. Alguns pacientes recusavam comer, apanhavam por isso. Outros comiam com fúria. Mastigavam madeira, lambiam as paredes, engoliam barro. A fome enlouquecia ainda mais. Ou revelava o que a sociedade não queria ver, que a loucura muitas vezes era provocada e não curada. Existem registros de refeições feitas com raízes fermentadas, restos de pão embolorado e vísceras de animais mortos há dias. O cheiro impregnava as roupas, o chão, o ar. E mesmo assim, ninguém reclamava, porque reclamar ali era visto como sintoma. E sintoma era castigo. A comida era a prova. Se você comia sem hesitar, era domável. Se cuspia, era irrecuperável. No centro de um desses asilos havia um poço onde despejavam os restos dos restos. Um caldo preto, fumegante, onde flutuavam pedaços de algo irreconhecível. Em dias de punição, os internos eram forçados a beber dali. Era chamado de sopa da lembrança, porque depois dela, ninguém era mais o mesmo. Tremores, delírios, amnésia. A comida virava droga. E a dose, uma sentença. O choque vinha quando se percebia que muitos dos loucos internados haviam chegado sãos. Viúvas abandonadas, camponeses que viram demais, crianças com traumas não tratados. A comida do hospital não apenas mantinha a loucura, ela a criava. Destroçava o que havia de humano e moldava corpos submissos, trêmulos, prontos para esquecer quem eram. As cozinhas desses lugares eram sujas, abafadas, silenciosas. Os cozinheiros trabalhavam sob ordens, sem perguntar nada. Misturavam ingredientes sem saber origem. Derramavam caldos escuros em baldes de madeira. Era uma produção em série da degradação. E tudo era pela cura. Uma cura sem empatia. Uma cura que fedia a morte. Mesmo os que conseguiam sair, saíam marcados. Tinham pesadelos com o gosto daquele caldo. Alguns jamais conseguiram comer comida de verdade outra vez. Diziam que tudo tinha o mesmo gosto. O gosto da loucura. Passaram a comer sozinhos, em silêncio, com o olhar fixo no vazio, porque a memória ainda mastigava. E assim, a comida dos loucos deixou de ser apenas refeição. Tornou-se símbolo, prova viva de que o alimento também pode destruir, que nem tudo que se serve com uma colher foi feito para nutrir, e que no fundo, o que comemos diz muito sobre o lugar que ocupamos no mundo, ou que o mundo nos impõe ocupar. As prisões medievais não eram lugares onde o tempo passava, eram buracos onde o tempo apodrecia. Muros grossos, pedras geladas, umidade descendo pelas paredes como o suor de uma terra viva. O som constante de correntes arrastando, gemidos distantes e o silêncio cruel dos que já tinham esquecido o próprio nome. Mas entre todas as formas de tortura que habitavam ali, nenhuma era tão constante quanto o que se colocava, ou não se colocava, na boca. A comida nas prisões era mais do que um castigo, era um lembrete. Um lembrete de que você havia deixado de ser humano. Os guardas traziam baldes de madeira, onde flutuavam cascas de legumes, ossos mastigados, caroços de fruta, pedaços de couro e água da sarjeta. Aquilo era chamado de rango, um líquido cinza, com cheiro de mofo, suor e abandono. Não havia talheres, não havia pratos. Cada um mergulhava as mãos e puxava o que conseguia. Era guerra, era selva. Quem era fraco comia por último, e às vezes, nem isso. Muitos prisioneiros preferiam passar fome a colocar aquele caldo pútrido na boca. Mas depois de 2, 3, 4 dias sem nada, até o vômito voltava a ser mastigado. A dignidade era trocada por calor no estômago. Em determinadas masmorras, havia um menu de punições. Quanto mais grave o crime, mais nojenta a refeição. Inimigos políticos recebiam pratos com sangue coagulado e fezes de animais misturadas com pão velho. Mulheres consideradas hereges eram forçadas a comer carne crua até vomitarem sangue. E os ladrões reincidentes mastigavam ratos inteiros, servidos com pele, pelos e tudo mais. Mas o que mais assustava não era o gosto,
era o silêncio. Ninguém reclamava, ninguém chorava. A dor era engolida junto com os farelos, e aos poucos os presos deixavam de mastigar. Apenas engoliam, de olhos fechados, como se naquele momento não estivessem ali, como se fosse possível escapar pelo estômago. A virada vinha quando os próprios presos passavam a cozinhar. Era um privilégio concedido aos que se comportavam. E então a crueldade mudava de mão. Um prisioneiro faminto aprende rápido o gosto do poder. Começa servindo o melhor para os amigos. Depois, negando para os inimigos. Em seguida, adicionando ingredientes que ninguém enxerga. E por fim, decidindo quem merece comer e quem merece morrer de fome. Há relatos de prisioneiros que enlouqueceram e começaram a comer os próprios sapatos, pedaços de madeira, partes do próprio corpo, unhas, cabelos, dedos. A comida virou uma lembrança distante. O corpo, uma última fonte de sustento. A fome, um monstro interno que devora de dentro para fora, até não sobrar mais nada. Quando, e se, alguém saía dali, carregava no paladar uma cicatriz invisível. Muitos nunca mais conseguiam comer com prazer. Sentiam culpa ao ver um prato cheio, ou medo. Outros comiam compulsivamente, como se a prisão ainda estivesse dentro deles. Porque talvez estivesse. Porque no fundo o cárcere não era só um lugar, era uma sensação, um sabor que não passa. E assim, o cardápio das prisões se torna uma metáfora viva. Prova de que, até onde o homem é privado de tudo, o alimento ainda permanece como instrumento de poder, humilhação e controle. Porque na Idade Média, até o que se mastiga podia te quebrar por completo. Se as prisões eram onde o corpo apodrecia, as tavernas eram onde a alma se dissolvia. Eram escuras, abafadas, cheias de vozes bêbadas e olhos vazios. O chão era feito de barro, gordura e segredos derramados. E lá, entre mesas tortas e velas tremeluzindo, se comia o que não se perguntava. A comida vinha quente, sim, mas nunca limpa. Vinha rápido, mas nunca honesta. Era o tipo de lugar onde o paladar não importava, só a pressa de esquecer. As tardes nas tavernas começavam cedo. Homens suados entrando ainda com a luz do sol. Mulheres com olhares partidos servindo pratos que tremiam nas mãos. Panelas fervendo com caldos escuros. Frigideiras que não eram lavadas há meses. E um cheiro forte de gordura, álcool e carne queimada. O menu não estava escrito. Era o que tinha. E o que tinha quase sempre era tripa, rim, coração ou partes que ninguém soubesse nomear. Um prato comum era o sangue quente com pão duro. Um líquido espesso, salgado e metálico, servido em cumbucas de barro rachado. Ao lado, vinagre com pimenta e dentes de alho esmagados. O povo comia com as mãos, lambendo os dedos, cuspindo pedaços de osso no chão. As moscas eram tantas que, por vezes, vinham incluídas no prato, mas ninguém ligava, porque ali, comer era um ato de embriaguez. Ao fundo, bêbados contavam histórias sobre guerras que não lutaram, gargalhavam com a boca cheia, arrotavam no rosto dos outros. E quando os ânimos se exaltavam, pratos viravam armas. Facas eram puxadas, sangue real se misturava ao caldo no chão. A comida, por vezes, era apenas o estopim, porque onde há vísceras, há violência, e onde há vinho, há verdade. Havia também os pratos exóticos, vendidos por viajantes e mercadores. Línguas de pato em conserva, orelhas de porco fritas com mel, olhos de peixe assados em folhas de bardana. Alguns juravam que traziam vigor, outros que aumentavam a virilidade. E sempre havia quem acreditasse, porque naquela escuridão, qualquer promessa era uma luz. A virada dramática vinha no fim do dia, quando os corpos tombavam, exaustos, embriagados, vomitando nos próprios pés, quando as mulheres se retiravam, quando os donos das tavernas lavavam as mesas com panos sujos e empurravam os que dormiam com os pés. A comida ainda estava ali, espalhada, pisada, esquecida, mas a fome voltava, como sempre. Muitos dormiam ali mesmo, em cima das mesas, sobre panos encharcados de vinho.
Outros saíam tropeçando, levando pedaços de pão no bolso, mastigando devagar como quem saboreia a única certeza do dia, a de que amanhã voltariam. Porque mesmo com o gosto ruim, a taverna era o único lugar onde ainda se comia em paz, ou algo próximo disso. As crianças também apareciam por ali. Olhavam de longe, esperavam sobras. Às vezes recebiam um osso, um pedaço de carne. Às vezes apanhavam, mas voltavam, dia após dia. Aprendiam desde cedo que, na vida, você precisa engolir mais do que o estômago comporta. Precisa engolir orgulho, engolir insultos, engolir o mundo e continuar. E assim, as tavernas seguiram existindo, como teatros de fome, vício e sobrevivência, onde o alimento não nutria o corpo, mas amortecia a dor. E cada colherada era um grito calado, quando a morte se espalhava pelas ruas como névoa espessa, até a comida ganhava outro significado. Em tempos de peste, fome ou guerra, o que se colocava à mesa não era apenas alimento, era ritual. E havia uma tradição obscura, escondida entre as páginas rasgadas do tempo, os banquetes dos mortos. Comidas preparadas para honrar, aplacar ou até conversar com os que partiram. Um último jantar, com quem já não podia mastigar. Tudo começava com silêncio. Os corpos ainda quentes eram colocados sobre mesas de madeira crua. Ao lado, pão. Ao redor, vinho tinto, tão escuro que parecia sangue. A crença era simples e profunda. Se o morto se alimentasse, não voltaria para buscar os vivos. Então se colocavam tigelas diante dos cadáveres, como quem oferece desculpas. Era comida como pedido de perdão, como pacto silencioso. Havia quem comesse junto ao defunto. Um pedaço para ele, um pedaço para mim. Como se partilhar o pão apagasse a culpa. Como se o vinho limpasse a alma. E quando o corpo era enterrado, o alimento era levado junto. Pães em bolsos costurados, frutas amassadas sob o manto, carne seca presa nas mãos frias. Porque ninguém queria ser esquecido. Nem faminto, nem sozinho. Nas vilas assoladas pela peste, a prática ganhou contornos ainda mais sombrios. Os vivos preparavam grandes panelas de ensopado e deixavam nas esquinas, ao lado de corpos empilhados. Chamavam de oferta da passagem. Era uma forma de afastar a doença, oferecendo à morte algo que ela pudesse mastigar. A comida, nesses dias, era amuleto. Um escudo feito de caldo e fé. Mas a virada mais perturbadora vinha depois, quando, por falta de recursos, o que fora oferecido aos mortos era recolhido e comido pelos vivos. Sopas geladas, pão já tocado por moscas, frutas cheias de larvas. Era o que restava. Era isso ou nada. E então, sem cerimônia, a fome vencia o medo. E os vivos se serviam do que tinha sido preparado para os que não respondiam mais. Nas igrejas, monges realizavam missas acompanhadas de refeições coletivas. O som dos sinos misturado ao barulho das colheres nos pratos. Orações entre goles de vinho barato. Havia quem chorasse ao comer. Havia quem gargalhasse, embriagado de dor. Porque comer diante da morte é uma confissão de que ainda estamos aqui, de que, por mais insuportável que pareça, precisamos continuar. Alguns registros falam de famílias que mantinham o corpo do falecido por 3 dias, alimentando-o, colocavam caldos ao lado da cama, empurravam mingau entre os dentes trincados. Era ilusão, sim, mas também era amor. Uma forma brutal de não aceitar o fim, de fingir por mais um momento que tudo era como antes, que ainda havia algo a ser compartilhado à mesa. Nas regiões mais pobres, diziam que comer sobre um túmulo trazia proteção. E muitos iam aos cemitérios com cestos de comida, sentavam entre as lápides e dividiam suas migalhas com os mortos. Os vivos mastigavam devagar, contando histórias baixas, como se os ossos debaixo da terra ainda escutassem. Como se a comida criasse uma ponte entre mundos. E assim, os banquetes dos mortos não eram celebrações. Eram despedidas mal resolvidas. Eram tentativas desesperadas de manter o vínculo, de resistir ao esquecimento. E cada mordida carregava não só memória, mas medo. Medo de ser o próximo. Medo de, na próxima refeição, estar do outro lado da mesa.
Meme um mundo marcado por podridão, miséria e sabores amargos. O doce era mais que um luxo. Era uma miragem. Um sussurro distante de prazer proibido, reservado a poucos, escondido em bandejas de prata e segredos de cozinha. Na Idade Média, o açúcar era mais valioso que o ouro. E por isso, o sabor doce carregava peso. Um peso invisível, mas mortal. Porque o que parecia leve era feito de dor. Nos castelos, bolos maciços eram decorados com frutas cristalizadas, flores secas e mel espesso. Mas para cada mordida doce, havia quilômetros de sofrimento. O açúcar vinha de longe. De plantações em terras queimadas pelo sol, cultivadas por mãos acorrentadas, sangrando sobre a colheita. Cada grão branco era polido com lágrimas. E mesmo assim, os nobres diziam: é o sabor da civilização. Doces eram servidos em festas de casamento, cerimônias religiosas e banquetes reais. Tortas recheadas com tâmaras e figos, cobertas com açúcar queimado. Leites condensados em potes de barro. E pastéis recheados com frutas secas mergulhadas em vinho. Eram guloseimas de aparência divina, mas que escondiam um custo que ninguém ousava mastigar. Enquanto os ricos saboreavam, os pobres apenas olhavam. Crianças esmagavam o rosto contra as janelas das confeitarias, sonhando com o que jamais tocariam. Algumas chegavam a lamber as vitrines, como se o vapor deixado pelo açúcar pudesse ser capturado. Outras roubavam e perdiam dedos. Porque o doce naquela época era propriedade, era privilégio, era pecado para quem não podia pagar. O contraste mais cruel era nos dentes. Os nobres, mesmo rodeados de luxo, morriam com as bocas apodrecidas, cáries, infecções, abscessos. O mel, o vinho e o açúcar destruíam lentamente os corpos bem vestidos. Havia um ditado sussurrado nos corredores: quanto mais doce a boca, mais podre a alma. E havia verdade nisso, porque o doce, no fundo, era um disfarce, um verniz sobre a ruína. A virada emocional vinha com os falsos doces. No desespero, camponeses criavam imitações: pedaços de abóbora seca mergulhados em calda de cenoura, casca de árvore adocicada com mel de formiga, ou bolinhos de barro com gotas de melaço. As mães serviam com carinho, e os filhos comiam sorrindo, fingindo acreditar. Porque o que importava não era o gosto, era o gesto. Em conventos, freiras criavam doces complexos, misturando fé e técnica. Alguns diziam que eram capazes de curar o espírito, outros que escondiam veneno nas receitas. Os doces sagrados viraram moeda de troca com nobres e comerciantes. E as mãos que rezavam também manipulavam. Porque mesmo atrás das paredes santas, o desejo adoçava a ambição. Mas o doce mais perigoso era aquele feito de ilusão. A crença de que uma sobremesa podia apagar o amargor da vida. Que um pedaço de torta podia curar anos de fome, dor ou abandono. Muitos acreditaram. Muitos buscaram esse consolo. E muitos descobriram tarde demais que nem todo açúcar é doçura. Alguns sabores só existem para te fazer esquecer da verdade. E assim, os doces medievais seguiram existindo. Belos, perfumados e carregados de tragédia. O povo via, cheirava, desejava, mas raramente provava. E aqueles que provavam, muitas vezes, descobriam que o preço era alto demais. Porque na Idade Média, o que era doce sempre escondia veneno. Os séculos avançaram. A peste recuou. As cidades cresceram. As fogueiras deram lugar aos fornos. As feiras viraram mercados. E o sabor medieval, aos poucos, foi se dissolvendo como fumaça esquecida no teto de uma taverna. Mas, será mesmo que ele desapareceu? Ou será que apenas trocou de roupa? O fim desse paladar ancestral não veio com um estrondo. Veio com silêncio, com conveniência, com esquecimento. As novas técnicas de cultivo, os temperos importados, o surgimento da ciência e da higiene mudaram o prato. Mas a essência? Essa continuava. Ainda se defumava, ainda se fermentava, ainda se salgava até os ossos. Só que agora, tudo era envolto em plástico, luz branca e propaganda. O instinto de conservação virou gourmet, e o gosto do desespero virou paladar adquirido.
Os pratos de hoje, os embutidos, os defumados, os fermentados, todos filhos de uma necessidade que já foi cruel. O presunto curado lembra a carne salgada das travessias marítimas. O pão escuro lembra as massas toscas dos mosteiros. A conserva? A técnica dos camponeses que não sabiam quando voltaria a chover. E mesmo o vinho doce carrega o perfume das tabernas, onde o álcool mascarava o mofo. A virada amarga é perceber que aquilo que hoje chamamos de tradição nasceu do medo, da escassez, da urgência, e que os sabores que idolatramos foram moldados não pela abundância, mas pelo pânico de morrer de fome. A cozinha moderna, por mais refinada que pareça, ainda carrega os fantasmas de quem já comeu barro, pele, ossos e silêncio. Muitos acreditam que a modernidade libertou o homem da comida medieval, mas a verdade é que ela apenas reinventou as correntes. Agora comemos sem saber o que mastigamos. Nomes bonitos escondem aditivos. Texturas perfeitas escondem restos triturados. Embalagens coloridas escondem processos que fariam qualquer camponês recuar. Trocamos a fome pelo vício, o desespero pelo excesso. Mas o vazio, esse ainda está lá. Em cada padaria chique, em cada restaurante minimalista, em cada feira orgânica, há resquícios dessa herança sombria. Os risotos feitos com ossos, os caldos engrossados com sangue, as linguiças recheadas com o que não tem nome, os doces que apodrecem os dentes. A diferença é que agora sorrimos ao comer, fotografamos, postamos e fingimos que evoluímos. Mas a fome, aquela verdadeira ancestral, ela não desapareceu. Ela apenas mudou de público, de endereço. Em muitos cantos do mundo, ainda se come barro, ainda se ferve rato, ainda se divide pão embolorado com 5 irmãos. A Idade Média não acabou. Ela foi exportada, revestida de plástico e distância. E o mais cruel é que muitos nem percebem. Continuam comendo como se nada tivesse acontecido, como se o paladar fosse inocente, como se o ato de mastigar não carregasse memórias. Mas mastiga-se história, mastiga-se tragédia, mastiga-se o medo herdado de gerações que lutaram para manter o estômago quente. E mesmo quando o prato parece bonito, ainda há sombra no fundo da tigela. O sabor medieval não morreu. Ele mora nos cantos da cozinha moderna, nos caldos apressados, nos enlatados, nos temperos que escondem, nos cheiros que distraem, nas receitas que ninguém quer saber de onde vieram. Ele está lá, sempre esteve. Olhe para o seu prato, não desvie. O que tem aí? Um nome bonito? Uma embalagem chamativa? Um tempero que disfarça o gosto real? Pois é, a diferença entre o que comemos hoje e o que o povo da Idade Média comia nem sempre é tão grande quanto parece. A fome mudou de formato, o medo mudou de nome. Mas a essência ainda está ali. A necessidade de mastigar alguma coisa, qualquer coisa. Muitos alimentos modernos são sombras disfarçadas. Linguiças feitas com sobras, corantes que escondem a verdade, conservantes que camuflam a morte lenta. Os processados não fedem como as feiras antigas, mas apodrecem por dentro. O pão tem volume, mas não tem alma. O doce tem cor, mas não tem pureza. A comida virou espetáculo, mas o palco continua sendo o mesmo. O corpo, e nós comemos, com pressa, sem pensar, sem sentir. Engolimos com os olhos presos em telas. Comemos para calar a ansiedade, para enterrar emoções, para esquecer. Exatamente como eles, só que agora com ar-condicionado, talheres e playlists relaxantes. Mas a fome emocional é medieval, e o que ela pede nunca vem só com sabor. A virada mais cruel da nossa era é a abundância que adoece. Nunca se comeu tanto, nunca se desperdiçou tanto, nunca se teve tanta oferta e tão pouca consciência. Somos herdeiros de gerações que comeram podridão para sobreviver. E agora comemos lixo por escolha. Mastigamos distração, consumimos culpa, engolimos vergonha. Só trocamos a fome física pela fome de sentido. E a indústria sabe disso. Ela embala o vazio com slogans, polvilha a dor com açúcar, tempera o trauma com gordura.
e serve tudo isso em bandejas estéreis, sorrindo. O ciclo continua. Mas agora, não temos desculpas. Sabemos, vemos, sentimos, e mesmo assim, seguimos comendo. O que ainda comemos é mais do que alimento. É herança, é hábito, é reflexo do que nos tornamos. Cada mordida é um espelho. E a pergunta que fica é: você mastiga porque quer ou porque não tem mais escolha? Já parou para pensar no que te alimenta e no que te consome? Talvez seja a hora de olhar para o prato com outros olhos, de rever o que chamamos de refeição, de entender que o estômago guarda memórias que a mente não reconhece, que a fome pode ser silenciosa, mas nunca inofensiva, e que, no fim das contas, não é o alimento que nos molda, somos nós que damos sentido a ele. A Idade Média não ficou no passado, ela vive nas nossas escolhas diárias. E enquanto não enxergarmos o que ainda carregamos do escuro, continuaremos a devorar o que nos devora, a comer o que nos esvazia, a repetir o mesmo ciclo, só que com garfo de prata. Se isso fez sentido para você, escreve nos comentários. Eu tô aqui. Assim eu vou saber que não estou falando sozinho. E se essa história te despertou, se inscreve no canal. A próxima história já está sendo preparada. E pode ter certeza, ela vai te engolir.